Hoje eu tô aqui nesse apartamento que a gente concluiu no começo desse ano, mais ou menos. São 200 metros quadrados aqui em São Paulo. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês como que ficou tudo, todos os detalhes. Eu tô aqui atrás da porta de entrada do apartamento. Então, essa é a visão que você tem quando você entra aqui. Logo de cara, você dá essa chapelaria com espelho de corpo, que é maravilhoso, né? Necessário. A gente fez essa prateleira com LED e esse móvel, ele é feito todo na palhinha. Vocês vão ver que essa palhinha é uma coisa que se repete aqui no apartamento, bem como esse tom de verde também, porque ele é super neutro, né. Então, pra cá, a gente tem a sala de jantar com esse buffet que também tem o LED para iluminar. Aqui todas as portas a gente optou por fazer ripadas, igual o rack, então esse aqui é no tom, se eu não me engano, isso tudo aqui é no tom areia, tá. Essa baguncinha aqui é minha e do fotógrafo, porque a gente aproveitou hoje para também fazer as fotos aqui. Aí virando, a gente tem, como eu falei, né, a porta de entrada que tá seguindo o padrão original do prédio. E aqui a gente tem esse móvel buffet, que ficou muito bacana também. Vocês podem ver que a gente fez ele curvo, né? Então aqui também a gente tem alguns pontos de curva, não todos, porque a gente achou que ficaria muito pontudo, sabe? Esse móvel logo aqui na entrada. E também se a gente fizesse ele reto, a gente não conseguiria fazer ele tão profundo. Então essa curva aqui se fez necessária. Aqui então fica a parte da adega cervejeira, que funcionou super bem aqui, e para cá a gente tem de fato a sala. Aqui a gente tem uma porta que depois eu mostro que tem aqui atrás, que é muito interessante, é uma ideia muito boa. Mas voltando aqui para a sala, a gente fez nessa parede aqui atrás essas molduras que a gente chama de boisserie. Então, são molduras que você pode fazer com gesso, madeira, EVA, enfim, o que quer que seja. Você instala e aí pinta na cor da parede, e fica muito bacana. É um detalhe para quem não quer deixar a parede lisa, sabe, funciona super bem. E fica super dá um charme sem pesar, sabe, então eu adoro. Aqui, esse é o outro ângulo de visão que a gente tem para cá. O ar-condicionado, eles optaram por fazer aqui nessa posição mesmo. E o painel, como eu falei, painel de madeira. Esse painel, ele tá afastado da parede original justamente por conta dessas portas. Então, elas correm por trás desse painel. Então, aqui a gente tem a parte do móvel que também tá em verde. Não sei como que é no vídeo aí, mas ele é tão discreto que ele é quase um cinza. Eu acho que fica muito bacana. E aqui onde eu estou, a gente tem a antiga varanda do apartamento, que a gente optou por integrar aqui para a sala, para dar mais amplitude, enfim. E aí tem uma coisa interessante, vocês estão vendo que aqui a gente fez um piso de porcelanato hexagonal. E para lá a gente tem o piso original do apartamento, que é um piso de madeira. Deixa eu mostrar aqui mais de perto. Ó, esse daqui é o piso original, todo em madeira. Então a gente restaurou esse piso inteiro para conseguir, né, utilizá-lo, porque antes ele estava realmente bem degringolado. Só que a gente não conseguiu manter ele na parte dos quartos, porque a gente acabou fazendo muitas alterações e acabou que não ia fazer sentido. Então aqui a gente tem madeira, ali a gente tem o porcelanato hexagonal, que ele tem até esse charminho, eu não vou conseguir mostrar muito bem por conta da cadeira, mas ele foi todo recortado de acordo com o piso de madeira. Então fica muito lindo também, se você não quiser esconder aqui, igual a cliente quis, por exemplo, supondo que você não quisesse ter essa poltrona, ficaria um charminho ele aparecendo. E aqui dentro, que é o que eu falei para vocês, nós temos o piso vinílico. Para lá, eu vou mostrar depois, que é a parte toda de copa, cozinha, lavanderia, quartinho de despensa, enfim, é enorme para lá também. Mas agora, deixa eu mostrar o que eu falei para vocês, que é uma parte muito legal do apartamento, que é justamente essa conexão. Deixa eu tentar abrir, aí a gente já continua o nosso tour. Ó, deixa eu mostrar de longe, peraí. Se acalmem, ó. Olha que legal que eu falei pra vocês. Essa porta, então, ela corre por dentro do painel. Lógico, né, que pra fazer isso a gente tem que fazer esse painel mais grosso, eu tenho que trazer tudo pra cá. Mas, olha que interessante, a gente conseguiu fazer uma brinquedoteca aqui. E eu achei muito boa essa ideia da nossa cliente, porque qual que foi a questão aqui? A ideia dela foi justamente, enquanto ela e o marido estão aqui
sei lá, jantando, às vezes tem algum jantar com amigos, ou estão vendo TV, as crianças estão brincando junto, entendeu. Então eu achei que ficou muito, muito legal essa área da brinquedoteca bem integrada, só que ao mesmo tempo você consegue fechar e isolar totalmente. Eu amei, achei que ficou sensacional. Agora deixa eu acender as luzes e mostrar pra vocês como que ficam os nichos iluminados, tudo mais. E essa porta aqui é a porta do lavabo. Ó, agora com os nichos acesos, pra vocês verem como que ficou. Então aqui, além do mesmo tom de verde que a gente usou na sala, ops, gente, aqui é muito vida real, tá? Eu não sou do tipo que fica arrumando o apartamento antes de fazer foto. No máximo eu tiro uns porta-retratos, tudo, mas isso daqui é bem a vida como ela é, como eles como eles mantêm o apartamento mesmo. E essa cliente, ela é super organizada, então aqui realmente não, a gente não precisou fazer quase nada. Mas voltando, então a gente tem o tom de verde e o tom de azul, aí o tom de azul aqui é novo, né, vocês estão vendo que pra cá eu tenho realmente só o verde, o bege e o amadeirado, mas a palhinha se repete. Então a mesma palhinha que a gente tinha na chapelaria que está aqui ao lado, a gente tem aqui, de modo que todos os elementos do projeto se conversam. Então aqui ela optou por fazer isso aqui eu acho que é um sofá-cama até, pelo que eu me lembre, com a TV aqui, então se eles quiserem assistir TV, eles assistem aqui, não nos quartos. E aqui tem o lavabo, que eu abri a porta para já mostrar para vocês. Lindo e maravilhoso, esse papel de parede super chance, que eu achei o máximo. Então a gente tem o espelho aqui, né, e com esse fundo amadeirado e a pedra, né. A pedra aqui esculpida, a pia com esse acionamento aqui ao lado, então eu achei que ficou muito bacana. A gente fez até o LED aqui por baixo desse painel, então ele dá um charminho também mais especial, assim, em termos de iluminação, sabe. Ah, eu amei, adorei esse papel de parede também. Eu gosto de papel de parede chamativo em lavabo, tá, então eu sei que tem quem não goste, mas eu acho que o lavabo é pra gente colocar estampa, pra gente usar mesmo. Então, agora vou mostrar pra vocês a parte íntima. Então aqui, a gente abrindo essa porta, eu tô fazendo os vídeos à medida que as pessoas desocupam os espaços. Então, aqui é o corredor dos quartos, pra cá a gente tem o quarto da filha, aqui o do filho. Aqui a gente tem o banheiro do filho, porque o quarto dele não é suíte, escritório e suíte do casal. Então, deixa eu começar a mostrar. Espera, deixa eu passar aqui pra não pegar as fotos. Então, vamos pra cá. Esse daqui é a suíte essa daqui é a suíte da filha, a suíte da Juju. Então, vocês podem ver que a gente fez bastante espaço para brinquedo. Então a gente tem um monte de prateleira, nicho para livro, o nicho ali também. Então aqui a gente usou alguns tons, diferentes. Então a gente tem, além do verde, né, que tinha lá na sala, se bem que esse verde é um pouco mais claro, é outro MDF. A gente tem o roxo e o rosa, que tá aqui, inclusive na parte aqui das portas dos quartos. Então o que que a gente fez? A gente fez esse arredondadinho aqui para dar um charminho nas portas. Ali a gente usou a palhinha, então só que aqui, se vocês forem reparar, a gente usou a palhinha não vazada, tá vendo que ela tá, com fundo branco? Diferente da brinquedoteca que lá ela tá toda vazada de fato. Então aqui a gente também tem a parte da penteadeira, deixa eu ver se era aqui que levantava, ó. Aqui a parte que levanta, também tem luz aqui nesse espelho, fica uma gracinha. E pra cá a gente tem o banheiro dela. O banheiro dela, por conta de espaço, a gente optou por fazer essa porta embutida aqui na parede. Então, fica muito bacana esse tipo de porta para quando você não tem tanto espaço assim. Dá até para fazer uma porta 100% embutida, tá? Mas nesse caso a gente não precisava, então a gente não fez, mas existe essa possibilidade também. Já aqui a gente fez o banheiro todo rosinha, então vocês estão vendo que o móvel, ele tá todo no MDF rosa. Esses puxadores, que são muito gracinha. O espelho, que ele tem um acabamento arredondado. Deixa eu até ver se tem luz aqui, que eu não lembro. Ah, tem. Então, tem o LEDzinho atrás. Que mais que tem pra mostrar? Essa serralheria também ficou super bacana, com as prateleirinhas também, com os perfis de LED. E aqui dentro, a gente fez o box todo nesse revestimento rosa, justamente para ornar com o rosinha aqui dos armários. Então, dentro a gente tem tudo rosinha e fora o acabamento nesse cinzinha. Outra coisa muito interessante daqui é esse nicho.
Se vocês forem ver, aqui deixa eu afastar um pouquinho. Se a gente fosse fazer o nicho, na parede, como normalmente a gente faz no horizontal, ele ia ficar muito baixo, porque essa janela é mais baixa que o padrão. E aqui, nessa parede, a gente não ia conseguir fazer, porque é a parede por onde passam os registros, enfim, tem coisa aqui dentro. Aqui também desse lado também não, né, então por fim a gente optou por fazer nessa parede, dessa forma. Então ficou um nicho na vertical e as prateleiras você tem 2 opções, você pode fazer em vidro, como tá aqui, ou você poderia fazer no mesmo acabamento aqui da bancada, em pedra, que também fica super bacana. Mas aqui a gente optou por fazer dessa forma e ficou muito lindinho. O acabamento ficou super bacana, então tem gente que se preocupa, né, do acabamento com revestimento não ficar tão bom, às vezes de fato não fica, mas nesse caso ficou ótimo. Então, temos o banheiro da Ju aqui que eu mostrei pra vocês e o quartinho dela. Agora eu vou mostrar agora não, assim que o Robson sair, eu vou mostrar o quartinho do Gu. Agora, entrando aqui no quarto do Gu, esse é um quarto que os clientes não quiseram fazer móvel nenhum. Como ele é pequenininho, eles quiseram fazer uma coisa mais livre. Então a gente não colocou, mobiliário fixo, exceto o armário. Então, basicamente, esse daqui é o único mobiliário fixo do quarto dele. Todo o resto é livre. Então, eles conseguem fazer, esse quarto de acordo com o crescimento dele mesmo. Então, essa cama, que é aquela cama que tá todo mundo usando, que é aquela cama super mole, foguete dele de papelão, então ficou um quarto super lúdico. Aqui, a gente usou o adesivo de parede e não o papel de parede. Qual que é a diferença? Vou mostrar para vocês aqui de perto. O adesivo de parede, você precisa fazer um transpasse entre as peças, entre as folhas, né. Então, você vai ficar com esse voluminho aqui, você tá vendo? Mais marcado, enquanto o papel de parede, você não tem isso, você põe uma folha e a outra, exatamente ao lado, você não tem essa emenda tão clara no papel de parede. Então essa que é a diferença, mas o adesivo é bem mais barato, tá. Então de longe, ó, você não vê as emendas, mas tem alguns papéis que são um pouco papéis não, adesivos que são um pouco mais grossos, que você acaba vendo mais. Mas assim, de modo geral, essa é a única diferença, e a textura, lógico, né, essa textura não é tão, tão como que eu vou explicar que ela não é uma textura tão gostosa? Mas é mais ou menos isso. É uma textura mais artificial do que a do papel. Então aqui a gente optou por esse papel de parede todo quadriculadinho, enquanto aqui a gente fez um roda-meio, que é o mesmo material que a gente usa para fazer aquele boisserie da sala, e o papel de parede, o adesivo também, né, aqui de espaço. Ó, aqui me parece que dá até para ver um pouco melhor as emendas. Acho que talvez o outro, ó, tá vendo? Uma aqui, a outra não tô vendo aqui pela tela, mas enfim, talvez o outro por ser de linhas não apareça tanto, entendeu? Mas aqui ficou dessa forma. Aqui agora eu sinceramente não lembro se esse dente a gente teve que fazer ou se ele já existia, mas é isso. Nos quartos é até interessante que aqui no prédio todas as condensadoras ficam aqui na varanda, tá? Isso daqui não é o ideal, tá? O ideal é que a condensadora ficasse num espaço que tivesse mais literalmente mais espaço, para que o respiro funcionasse melhor. Mas o que que aconteceu aqui? Esse é o único lugar permitido pelo prédio para colocar as condensadoras, então, era isso ou nada. Mas a gente tem essa questão aqui do espaço que não é exatamente ideal, mas tá aqui, tá resolvido. Esse armário, diferente do quarto da Ju, que eu falei pra vocês que o dela é arredondado, aqui a gente optou por fazer triangular, como se fosse umas casinhas, e aqui na lateral, os nichos para brinquedo, para livrinho, que ficou tudo muito bonitinho também. Agora, deixa eu ver o que que a gente vai filmar, porque a gente tá nessa movimentação, assim, vai pra lá, vai pra cá. Agora, voltando para o corredor, a gente tem mais 3 ambientes: o banheiro do corredor, banheiro social, escritório e o quarto do casal. Aqui é aquela porta que dá acesso à brinquedoteca. Então aqui, entrando, a gente tem o banheiro que é de um bebê que tá na transição para menino, assim, gosta de brincar assim. Por quê? Aqui ele ainda usa fralda, então o que que a gente pensou? Como não tem trocador no quarto, porque a ideia é que ele desfraldasse logo, a gente fez essa bancada bem comprida, que dá para fazer a troca dele aqui. Então, ali ficam as coisinhas, né, justamente para fazer essa troca, mas o espaço livre fica todo aqui.
A marcenaria, ela foi feita toda nesse tom de azul marinho e tem alguns detalhes bacanas. Por exemplo, aqui a gente fez um gavetão para roupa suja. Então, como a bancada era bem grande, cabia esse tipo de coisa. Então, ali as gavetas, portas, aí mais padrão. E aqui a gente não fez o armário no espelho, aqui é só realmente o espelho. Aqui dentro, vocês vão ver que a gente seguiu mais ou menos o padrão do outro banheiro. Então, fora, um revestimento cinza, que é o mesmo do piso, bem neutro, e dentro, um revestimento mais coloridinho, nesse caso é o confete, cheio de... como se fosse confetinhos mesmo, eu adoro esse revestimento, fica bem gracinha. E ali, o nichozinho para shampoo, também seguindo o padrão do outro banheiro, também pelo mesmo motivo que a janela é baixa, então ficaria muito estranho um nicho para shampoo tão baixo assim. Agora, vamos para o corredor aqui. Aqui o escritório, rapidinho, só para vocês verem que tá mais bagunçadinho, mas a gente tem um armário aqui de roupas, basicamente isso. E aqui o quarto do casal, que é lindo e maravilhoso. A única coisa que a gente manteve desse apartamento inteiro, tirando o piso da sala, foi esse closet que tem aqui dentro. Então, a gente não mexeu nesses armários aqui de dentro, tá? Então, tem um closet com um espelho lá no fundo. É a única coisa. Todo o resto a gente mexeu. Então, aqui na entrada, a gente fez esse pórtico azul, que ficou super bacana. Tá vendo? Dos dois lados. Aqui a gente colocou o convite de casamento deles, que ficou muito graça. E pra cá, a gente tem a parte da cama. Ali, uma das condensadoras teria que ficar, não coube lá naquela floreira, então ficou aqui na varanda deles. Até deixei meio aberto assim pra vocês verem. Então essa varanda é uma varanda quase de serviços, né? Não usa tanto, mas só pra vocês entenderem que ficou uma lá, mas dá pra abrir e ainda ter acesso. Aqui então, em relação ao quarto, a gente tem uma cama king com a própria cama, né, nesse estofado que faz uma curvinha ali, que ficou super bacana. As mesinhas laterais, a gente optou por fazer uma cabeceira ripada de madeira, que é em MDF, na verdade, né, que é o MDF, o mesmo MDF que a gente usou lá na sala. E aqui ao fundo, a gente fez o mesmo boisserie que também tem na sala. Então, vocês olhando assim, é um quarto super neutro, super bacana. O que dá o chance nele, né, de cor, é justamente essa entrada azul. Vocês estão vendo como as coisas, se conversam? Para ele não ficar um quarto quase que sem graça, assim, a gente gostou desse azul na entrada, que eu achei que ficou muito lindo. Aqui a gente ainda conseguiu fazer mais um armário. Aqui onde eu tô também tem um armário, não vou mostrar muito porque é a parte que tá bagunçadinha. E pra cá a gente tem a porta que dá acesso ao banheiro. Esse banheiro, na minha opinião, é um dos banheiros mais lindos que a gente já fez. Eu achei ele muito, muito, muito lindo. Então, a porta de correr aqui e pra cá o banheiro. É um banheiro bem grande, como vocês podem ver. Um espaço bem bacana. E a gente conseguiu fazer uma bancada gigante, praticamente. Então, a gente tem a bancada com as duas cubas, uma mais para cá, outra mais para lá, com esse gaveteiro aqui no meio. A parte de cima, totalmente feita com armários. Vocês percebem que os armários aqui, eles não vão até o teto, né? Justamente porque a gente quis deixar esse charminho do LED, tanto para baixo quanto para cima. Se você deixa o armário colado em cima, você só não tem a iluminação. Aqui, a gente fez o toalheiro elétrico, aqui na lateral. Todos os metais aqui, vocês estão vendo que são no preto. Então, o box, as torneiras, os chuveiros de teto, ficou tudo no preto. E no banheiro inteiro a gente usou esse mesmo revestimento, piso e parede, que é o revestimento da Portobello. Se eu não me engano é o Pietra, não lembro se é o Avorio ou o Pietra, enfim. Mas ele é bem lindo, ó. Aqui dá pra ver mais de perto. Eu acho ele bem bonito mesmo. E pra cá, que eu não tinha mostrado o outro lado. Ah, eu esqueci de tirar isso aqui. Ignorem isso aqui. E pra cá, a gente tem a parte da bacia. Eles colocaram aqui um cesto de roupa suja, enfim. Mas ficou a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acho esse banheiro realmente muito lindo. Só para vocês se situarem. Voltei aqui para a sala de jantar, abri essa porta que ela era mimetizada, e aqui a gente tem uma copinha bem básica para fazer almoço, enfim, essas coisas. E para cá a gente tem essa porta de vidro canelado com MDF e temos abrindo aqui a cozinha.
Olha que gracinha. Aqui, essa parte do apartamento, ela tem uma planta bem salsichinha. Então vocês vão vendo que agora virou tudo meio que ambiente corredor, assim, como eu costumo chamar. Mas vamos aos detalhes da cozinha. Aqui a gente tem uma cozinha toda em MDF verde, bem clarinho, e o outro lado é no tom de areia também. Aqui a gente tem a parte da geladeira em madeira, então é aquilo que eu falei pra vocês, a gente tá sempre revezando os mesmos tons pra manter uma identidade visual. Deixa eu fechar aqui a porta, é que elas têm que bater pra lá, travar, assim, ó. Foi. Então, aqui a gente tem essa porta, agora olhando do outro ângulo, né? Então, aqui a cliente quis fazer o revestimento só realmente na parte da bancada. Ah, essa torneira polêmica! Essa daqui é a torneira que meteram um pau no Instagram, no Reels que eu fiz, que a cliente até falou que olhou um dia que ela ficou super chateada. Agora eu tô deletando comentário para os nossos clientes não ficarem tristes, porque o pessoal do Instagram é muito tosco. Mas é isso, é uma torneira pra você encher as coisas. E aí, como diz a minha cliente, sim, eu sei que é do lado da pia, mas eu via em programa de obra de reforma e eu queria ter. Então é isso. Tem aí a torneira dela e é muito usada por ela, tá bom? Pentelhos no Instagram. Mas voltando, esse revestimento aqui, a gente usa bastante, que é como se fosse uma linha, né? Só que todo coloridinho, só que ele é super neutro. Ele vai com praticamente qualquer tom. A gente usa muito. Como eu falei, a parte aqui de baixo, toda em MDF verde. É esse puxador que a cliente escolheu, então ela não quis a parte de puxador cava, enfim, ela quis tudo no puxador externo mesmo. A bancada, ela é em lâmina sinterizada. Nos banheiros eu não falei, mas é tudo em quartzo branco, diferente daqui, que é a lâmina. A lâmina ela é mais resistente a alta temperatura, a mancha, enfim, ela é mais cara, mas ela é um material mais resistente também. Aqui ela quis que a gente fizesse essa prateleirinha para deixar os eletros que ela mais usa. Aqui fica uma chaleirinha no dia a dia, a gente levou ela para lá por conta da foto para esconder. E aqui a gente tem a torrezinha de eletros, então micro-ondas e forno. E ali embaixo a gente fez uma fruteirinha em vidro. Olha que gracinha que ela ficou. Então, tem o respiro aqui, né? Porque é importante para fruta ter o respiro. E aqui entre as prateleiras também tem respiro. Não sei se dá para ver, ó. Mas aqui também tem todo o respiro para, enfim, para as frutas durarem mais. O piso lindo, maravilhoso, também em Portobello. Se eu não me engano, é o mesmo do banheiro. Se não for o mesmo, da mesma cor do banheiro, é bem parecido. Geladeira side by side. E pra cá, reparem, a gente fez a porta, visualmente é a mesma porta, só que essa é de correr e essa daqui é de giro. Então, essa porta é o que dá acesso à lavanderia. A lavanderia, gente, tá bagunçada, tá? Porque a gente não tirou foto da lavanderia. Mas olha o tamanho dessa lavanderia. Fala sério, ela é quase do tamanho da cozinha. Então, assim, muito espaçoso, a gente fez bastante armário. Essa é a porta de serviços. Ali é a porta do banheirinho, que a gente praticamente não mexeu, só deu uma renovada. E aqui a gente ainda fez uma despensa. Então, assim, é muito armário. Se você for somar a despensa com a lavanderia, dá um espaço maior do que o da cozinha. Acredita? Tanto que o filtro, para não ficar feio na cozinha, a cliente optou por fazer aqui na lavanderia. E super funcionou, porque assim, tá do lado. Então, eu achei uma ideia ótima também para quem não quer filtro em cima de bancada. Deixa a cozinha bem mais clean. Aqui a gente fez. Ah, aqui também ela quis colocar lava-louças aqui. Isso daqui eu sei que é questionável. Tem gente que vai falar, Bianca, lava-louças tem que estar do lado da cuba. Gente, eu sei, mas aqui vocês têm que entender que cada casa, cada cliente é um cliente e eles têm seus usos e necessidades. Então, às vezes, para ela, se usa só lava-louças, tipo, para jantar, para essas coisas, eventos, não vai fazer tanta diferença. Ela vem lá da sala de jantar, em vez de parar aqui, já para aqui na cuba do tanque, já limpa e já põe aqui. Então, eu, sinceramente. Se eu não usasse minha lava-louça todos os dias, usasse nesse sentido mais eventual, como é o caso dela, eu acho uma boa ideia. Aqui a lava e seca. E encerramos esse apartamento. Que mais que eu ia falar pra vocês? Acho que é só, gente. Nos vemos então no próximo vídeo com mais uma obra, ou apartamento, ou reforma da cobertura, tá bom? Beijo, tchau!